Quantas vezes você se viu deixando algo aparentemente insignificante roubar sua paz? Pode ter sido uma brusca fechada no trânsito, o toque descuidado de alguém no ônibus, ou até mesmo um comentário inadequado de um colega no trabalho. Essas pequenas perturbações, que à primeira vista parecem triviais, podem se acumular e ter um impacto desproporcional, afetando seu humor e arruinando todo o seu dia. É um verdadeiro desafio encontrar sabedoria na capacidade de não permitir que essas situações sejam minhas à sua tranquilidade ou perturbem o seu equilíbrio íntimo. O estoicismo nos convida a cultivar um estado mental elevado, no qual estamos sempre concentrados naquilo que podemos controlar, enquanto aceitamos com serenidade tudo o que está além do nosso alcance. Imagine uma vida em que você não é mais escravo das pequenas irritações diárias, onde a sua calma permanece inabalável, independentemente das situações externas. Essa é a força transformadora que o estoicismo propõe, uma filosofia que nos ensina a manter nossa paz interior em mim. O estoicismo nos encoraja a reconhecer a nossa própria capacidade de lidar com os acontecimentos de maneira positiva e construtiva, assumindo o controle sobre nossas respostas e, consequentemente, sobre o nosso bem-estar. As práticas e estratégias que abordaremos a seguir são projetadas para te capacitar a enfrentar os desafios do cotidiano com uma atitude calma e resiliente, produzindo respostas impulsivas por respostas ponderadas e equilibradas. Antes de iniciarmos essa jornada de autodescoberta e fortalecimento emocional, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder nenhum dos próximos conteúdos que irão transformar a sua forma de ver. Ao longo dessa jornada, uma lição importante que podemos aprender é dominar a arte da flexibilidade voluntária. Isso significa compreender que o sofrimento muitas vezes é resultado direto da nossa resistência psicológica aos acontecimentos. É verdade que existem eventos que causam dor física, mas sofrimento emocional, a superar interior, muitas vezes surge da nossa tentativa de luta contra a realidade. Pense em como reagimos quando o motorista nos corta no trânsito ou quando ficamos frustrados porque nenhum carro do Uber aceita nossa corrida. Nesses momentos, estamos, na verdade, resistindo ao que está acontecendo, e essa resistência só aumenta nosso sofrimento. Em vez de nos desgastarmos lutando contra cada pequena adversidade, a chave para uma vida mais tranquila e equilibrada é aprender a aceitar as coisas como elas são. Quando resistimos à realidade, alimentando a ideia de que tudo está conspirando contra nós, acabamos intensificando nosso próprio sofrimento. Os estoicos, sábios em sua filosofia, nos ensinavam que, se algo é da vontade da natureza, então que assim seja. Abraçar essa perspectiva pode nos libertar de uma batalha inútil contra o resultado e nos permitir viver com mais serenidade e resiliência. Não se trata de resignação, mas de uma acessibilidade ativa, que nos permite enfrentar as dificuldades sem nos tornarmos prisioneiros do nosso próprio sofrimento. Enquanto continuamos essa jornada juntos, quero agradecer a cada um de vocês por fazer parte dessa comunidade e incentivar aqueles que ainda não se inscreveram a se juntarem a nós. Isso é como dizer, hoje, que o filósofo Epicteto nos ensinou a nos moldar às situações que surgem. Se conseguirmos nos adaptar ao que acontecer, então nada estará de acordo com a nossa vontade, e tudo o que desejamos estará ao nosso alcance. É muito mais sensato aceitar a realidade de como ela é e direcionar nossos esforços para aquilo que podemos realmente influenciar. Pense em um jogador de pôquer habilidoso. Ele não depende das cartas que recebe, mas sim de como joga com elas. Na vida, funciona da mesma forma. Não é quem recebe as melhores cartas que vence, mas aquele que aprende a jogar melhor com as cartas que tem. Embora não possamos escolher as cartas que nos são dadas, podemos decidir como jogá-las. Ao aceitar a realidade em vez de resistir a ela, evitamos a frustração de querer que o mundo seja diferente do que é. Thomas Edison é um exemplo poderoso dessa filosofia em ação. Aos 67 anos, seu laboratório foi consumido por um incêndio devastador. Em vez de sucumbir ao desespero, ele chamou seu filho e disse: "Vá buscar sua mãe e todos os amigos dela. Eles nunca mais verão um incêndio tão grandioso quanto esse." No dia seguinte, Edison começou a reconstruir tudo o que havia sido perdido. Esse é o verdadeiro espírito estoico. Não é uma resignação passiva, mas sim a capacidade de se reerguer e agir com determinação diante das adversidades. Edison aceitou sua situação com serenidade e fez o melhor com o que tinha.
É exatamente isso que os estoicos nos ensinam: não lutar contra a realidade, mas adaptar-se a ela e focar no que podemos controlar. Marco Aurélio, o grande imperador filósofo, comparou os acontecimentos da vida a um remédio prescrito por um médico, necessário para nossa cura e crescimento. Essa abordagem nos convida a olhar para a vida com uma nova perspectiva, onde não somos vítimas das situações, mas mestres de nossas próprias reações. Ao aceitarmos a realidade, fortalecemos nossa resiliência e encontramos a paz mesmo nos momentos mais difíceis. Assim como tomamos um remédio para curar nossos ônus, devemos enxergar os acontecimentos da vida como os remédios que a natureza nos oferece para nos tornarmos pessoas melhores. Esses eventos não estão acontecendo contra nós, mas sim para o nosso benefício, como oportunidades de crescimento e aprendizado. Se aceitarmos tudo o que nos acontece como se fosse uma escolha nossa, mudamos completamente nossa postura diante da vida. Com essa mudança de perspectiva, deixamos de nos ver como vítimas das denúncias e contamos a ser os protagonistas de nossa própria história. Imagine viver sem uma constante frustração de querer que o mundo seja diferente do que é. Quantas vezes já nos perguntamos por que nossa família não poderia ser diferente? Ou por que nosso relacionamento, trabalho ou casa não poderia ser como desejaríamos? Ao nos resolvermos essas questões, acabamos sofrendo por coisas que estão além do nosso controle. Agora, pense na liberdade que vem ao focar apenas no que podemos controlar. Podemos aprender a gerenciar nossas emoções, nos dedicar mais aos nossos objetivos e refletir antes de falar ou agir. Esta é a prática de verdadeira acessibilidade, uma arte que nos ensina a aceitar a vida como ela é, enquanto fazemos o nosso melhor para moldar o que está ao nosso alcance. A vida não precisa ser uma batalha interminável. Em vez disso, ela pode ser um fluxo harmonioso onde aceitamos cada experiência e aprendizado com ela. Ao usarmos nossa força e energia mental para mudar o que realmente podemos controlar, ou seja, nós mesmos, transformamos nossos problemas em progresso contínuo. Uma das fórmulas mais eficazes que a história nos oferece para superar situações adversárias é ver os obstáculos como parte integrante do caminho, não como barreiras intransponíveis. A essência desse ensinamento estoico reside em como percebemos as coisas. Diante das adversidades, podemos optar por entrar na cabeça na areia e nos render ao desespero, ou podemos manter a cabeça erguida e buscar as oportunidades de crescimento que essas situações trazem. A escolha é sempre nossa. Dentro de cada dificuldade, existe uma semente de crescimento, uma chance de nos aprimorarmos. Se mantivermos essa perspectiva em mente, perceberemos que aquilo que nos bloqueia é, na verdade, o que nos impulsiona para frente. Essa é a beleza do estoicismo. O estoicismo nos ensina a transformar o que parece negativo em algo positivo, simplesmente mudando nossa forma de enxergar a situação. Os contratempos tornam-se arenas nas quais podemos praticar virtudes como coragem, paciência, disciplina e perdão. Não há nada que nos impeça de responder com virtude às dificuldades que enfrentamos. Essa virtude está sempre ao nosso alcance, e lembre-se que o que bloqueia o caminho torna-se o caminho, nos oferece uma nova forma de ver e viver a vida. Imagine um incêndio. Todos os obstáculos em seu caminho são consumidos e transformados em combustível que alimenta as chamas. Não há nada para queimar, o fogo eventualmente se apagará. Da mesma forma, você é esse fogo. Não prosperamos apesar dos desafios, na verdade, é por causa deles que crescemos e nos fortalecemos. Os desafios nos moldam, preparam-nos para as dificuldades que ainda estão por vir e são fundamentais para o nosso desenvolvimento pessoal. O que realmente importa não são os desafios em si, mas a maneira como escolhemos enxergá-los e como reagimos diante deles. Diante de uma adversidade, temos duas opções. Podemos nos encolher, permitindo que o medo e a dúvida nos dominem, ou podemos crescer, aproveitando cada obstáculo como uma oportunidade de evolução. Viver com sabedoria significa justamente isso, usar os problemas como trampolins para o crescimento. Com o tempo, ao praticar essa mentalidade, você perceberá uma melhoria significativa em sua capacidade de lidar com os desafios. Alcançará um estado de tranquilidade interior onde nada poderá te abalar. Sentir-se-á preparado para enfrentar qualquer situação que a vida coloque em seu caminho. Se você está gostando deste conteúdo e quer aprender mais sobre como aplicar a filosofia estoica no seu dia a dia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir este vídeo.
Comece seu dia com uma rotina matinal. Para os estoicos, a rotina matinal é um momento essencial de preparação mental e emocional. Trata-se de reservar um tempo para introspecção, para olhar para dentro de si mesmo e se alinhar com seus valores e objetivos. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos aconselha a iniciar o dia refletindo sobre o que desejamos alcançar e como podemos nos aproximar de nossos objetivos. Ele sugere que façamos perguntas a nós mesmos, como: o que ainda me impede de me libertar das emoções negativas? O que preciso fazer para alcançar a tranquilidade? Essas perguntas nos lembram que somos seres racionais, capazes de escolher nossas respostas e moldar nossas vidas com razão e virtude. Esse momento matinal de reflexão é crucial para alinhar nossos pensamentos e ações ao longo do dia. Além disso, lembre-se do conselho de sabedoria de Marco Aurélio. Comece o dia apreciando o privilégio precioso que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Praticar a gratidão logo cedo coloca-nos em uma posição de força e positividade, preparando-nos para enfrentar os desafios com uma perspectiva equilibrada e construtiva. Ao considerar o valor intrínseco da vida, ganhamos uma maior apreciação pelas pequenas coisas e um sentido mais profundo de propósito. Marco Aurélio também nos alerta para o fato de que, necessariamente, encontraremos pessoas solicitadas ao longo do dia. Ele nos lembra que, todos os dias, podemos esperar cruzar o caminho de alguém que nos testa a paciência. Antecipar essas interações nos permite preparar com paciência, perdão e gentileza. Essa preparação mental nos capacita a responder de maneira racional e compassiva, evitando reações impulsivas que possam gerar conflitos ou nos desestabilizar. Na última análise, é essa prática diária de reflexão, gratidão e preparação que nos permite viver com maior serenidade e sabedoria, transformando os desafios em oportunidades de crescimento. Sendo direto, a preparação não é para lutar contra o mundo, mas para agir de maneira racional em um ambiente caótico, onde nem todos estarão tão bem preparados quanto você. Marco Aurélio nos lembra que as pessoas que se opõem a nós são, em essência, semelhantes a nós. Não estamos unidos apenas pelo sangue ou pelo nascimento, mas pela capacidade de julgamento e pela mente humana que todos compartilhamos. Essas pessoas não possuem o poder de nos causar dor ou raiva por conta própria, esses sentimentos surgem de nossas reações. Portanto, elas merecem nossa cooperação, nosso entendimento e, em muitos casos, nosso conhecimento. Um dos benefícios que uma rotina matinal pode nos oferecer é a lembrança constante da impermanência de todas as coisas. Sêneca, o grande filósofo estoico, refletia todas as manhãs sobre como tudo que levou anos para ser construído pode ser destruído em um piscar de olhos. Ele nos alertava que vivíamos cercados por coisas destinadas a perecer. Ele dizia: mortal você nasceu, mortais você deu à luz. Com essa consciência, ele nos incentivou a avaliar tudo e esperar por tudo. Sem essa preparação mental, qualquer pequeno contratempo durante o dia pode perturbar nossa paz e gerar ansiedade. Pensamentos negativos, colegas de trabalho que nos irritam, ou até pequenas mudanças podem causar um grande sofrimento se não estivermos prontos para enfrentá-los. A chave é esperar por tudo e estar preparado para qualquer eventualidade. Essa é a essência do estoicismo na rotina matinal. Começar o dia com propósito claro e um espírito preparado não apenas nos deixa prontos para enfrentar os desafios, mas também nos permite superá-los com graça, sabedoria e equilíbrio. Transforme suas manhãs em um ritual de fortalecimento e conexão com seus valores mais elevados. Pense nisso como preparar suas armas para enfrentar o dia, armas de sabedoria e virtude. Os estoicos eram mestres em resumir seus princípios em aforismos, frases curtas que carregam grandes ensinamentos. Exemplos desses aforismos incluem: viva com areté, ou seja, viva com excelência, viva de acordo com a natureza, e algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Estes são princípios simples, mas que servem como ferramentas poderosas para moldar nossos pensamentos e nosso caráter. Esses aforismos funcionam como ditados populares, como mentira tem perna curta, que nos lembram, em momentos críticos, o que realmente importa. Ao utilizá-los, neutralizamos pensamentos irracionais e substituímos por razões racionais e úteis. Para os estoicos, era vital ter essas ideias prontas para usar sempre que necessário.
A filosofia estoica nos ensina que nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Quando permitimos que pensamentos negativos dominem nossas mentes, nossa visão do mundo e nosso comportamento mudam para pior. Por isso, os estoicos praticaram princípios simples e claros para estarem sempre preparados para enfrentar os desafios diários. A simplicidade e a clareza dessas frases são essenciais para que possamos usá-las como armas mentais contra pensamentos e julgamentos negativos. No caos da vida moderna, essas armas são ainda mais cruciais. O Manual de Epicteto exemplifica isso muito bem. Este pequeno guia de princípios estoicos foi criado para estar sempre à disposição, ajudando-nos a enfrentar os desafios da vida com coragem e sabedoria. Assim como os filósofos estoicos faziam, devemos desenvolver e memorizar nossas próprias frases que nos ajudem a manter nossos valores firmes e a nos lembrar de quem realmente queremos ser. Pergunte a si mesmo: quais são os meus valores essenciais? O que eu desejo defender e promover em minha vida? Ao responder a essas perguntas, você deve criar suas próprias máximas, ou pode adotar e memorizar algumas das frases estoicas, como: essas afirmações se tornarão suas armas essenciais na luta diária para se tornar a melhor versão de si mesmo e enfrentar os desafios que o mundo inevitavelmente trará. Elas funcionarão como um escudo contra pensamentos negativos e uma espada afiada para cortar as ilusões que nos impedem de viver plenamente. Quando as dificuldades surgirem, seus princípios fornecerão estabilidade e clareza, permitindo que você haja com sabedoria. Essas máximas não são meras frases bonitas, mas sim ferramentas práticas que têm o poder de transformar vidas. Elas nos lembram de concentrar nossa energia no que podemos controlar e aceitar com serenidade aquilo que está além do nosso poder. Essas armas mentais são indispensáveis para uma vida feliz e satisfatória. Sem elas, nos tornamos vulneráveis às variações da sorte e às emoções instáveis. Com elas, podemos enfrentar os desafios da vida com confiança, mantendo sempre uma paz interior inabalável. Por isso, mantenha suas máximas estoicas sempre à mão. Utilize essas ferramentas para enfrentar os desafios diários e se lembre constantemente dos seus valores e do seu propósito. Dessa forma, você estará preparado para viver uma vida de excelência, alinhada com a natureza e repleta de significado. Compartilhe nos comentários qual é a sua frase estoica preferida ou qual máxima pessoal você utiliza como aforismo. Vivemos nossas vidas como se fossemos eternos, presos em rotinas e preocupações triviais, até o momento em que percebemos que nosso tempo é finito. É então que desejamos ter começado a viver plenamente muito antes, aproveitando cada momento e valorizando as pequenas coisas que realmente importam. As pessoas fazem de tudo para prolongar a vida, mas quando estão vivas, desperdiçam seu tempo como se tivessem uma quantidade infinita dele. A ironia é evidente: lutamos para sobreviver, mas muitas vezes não sabemos como viver de verdade. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, sem refletir sobre nossa própria fragilidade, e deixamos que o tempo passe despercebido, como se fosse infinito. Cada dia que você dedica a algo ou alguém pode ser o último. Você envelhece como mortal quando teme algo e como imortal quando deseja algo. Estas palavras de Sêneca nos lembram da urgência de viver com propósito. É típico do ser humano acreditar que sempre haverá tempo suficiente para fazer tudo o que desejamos. Essa sensação ilusória de imortalidade nos leva a procrastinar, a adiar sonhos e a ignorar momentos importantes. No entanto, quando tomamos consciência dessa realidade, podemos mudar nossa perspectiva e agir de maneira mais significativa. Quando percebemos que agimos como se fossemos viver para sempre, é crucial lembrar que somos mortais. Essa lembrança não deve nos desesperar, mas sim nos motivar a agir com propósito. Devemos combater a procrastinação, enfrentar nossos medos e preencher nossas vidas com experiências significativas e gratificantes. Aproveitar ao máximo cada dia não significa abandonar prazeres simples, como jogar videogame ou assistir a séries. O mais importante é a consciência e a intenção que colocamos em nossas escolhas. Podemos fazer tudo o que gostamos e ainda assim estar presentes em cada momento. Precisamos estar plenamente conscientes em cada escolha que fazemos, pois o poder de escolha está em nossas mãos. Mas será que estamos realmente fazendo isso da maneira certa? Ou seremos aquela pessoa que, ao final da vida, lamentará não ter vivido plenamente? Olhe para a sua vida agora.
Você tem vivido o suficiente? Como tem sido sua jornada até aqui? O que mais você deseja experimentar? Quem você quer ser e como deseja viver neste mundo? Então, por que deixar seus sonhos guardados em uma gaveta? Talvez porque algo ruim aconteceu, ou porque hoje os pensamentos negativos ocupam mais espaço em sua mente do que a gratidão. Por que você perdeu as esperanças após tantas coisas darem errado? Essas são perguntas fundamentais que nos guiam em direção a uma vida mais plena e autêntica. Quero poder olhar para trás e dizer, sim, eu aproveitei ao máximo, eu vivi bem, estive presente para as pessoas que amo, busquei melhorar meu caráter, construí um relacionamento com Deus, saboreei cada momento da minha vida. Não se trata de troféus ou status social, nem de quanto dinheiro você acumulou, mas sim de crescer como pessoa e se tornar um ser humano mais maduro e evoluído. Trata-se de cultivar valores como calma, paciência, justiça, segurança, perseverança, humor, coragem e autodisciplina. Os estoicos ensinam que o importante não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. A qualidade da vida é medida pela profundidade de cada momento, não pela quantidade de anos. Vamos usar nosso tempo com sabedoria, para que possamos olhar para trás com um sorriso de contentamento, em vez de um suspiro de arrependimento. A chave para isso está em viver de forma intencional, aproveitando cada momento como se fosse o último. Não deixe que o tempo passe despercebido. Agora, para aprender mais sobre as práticas do estoicismo, inscreva-se no canal, curta este vídeo, e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu responderei em breve. Você pode viver seus milagres. Se deseja algo de bom, deve começar por você mesmo. Epicteto nos ensina que o estoicismo nos torna conscientes de que somos os responsáveis pelas nossas próprias limitações. Hoje, muitas vezes associamos a palavra prosperidade apenas ao dinheiro. Mas, se olharmos para a Bíblia, considerada uma escritura sagrada, vemos que a prosperidade não se referia apenas à riqueza material. As pessoas prósperas eram aquelas que viviam em harmonia com a palavra de Deus. Pense em quantas pessoas ricas vemos nas notícias que cometeram suicídio, estão em depressão ou, apesar de toda a sua riqueza, levam vidas miseráveis. Para os estoicos, uma vida próspera é uma vida em que nos aproximamos cada vez mais das virtudes do nosso eu ideal, onde prosperamos como seres humanos, exercitando mais a paciência e o amor a cada dia. Somos responsáveis pela felicidade em nossas vidas. Este é o aspecto mais difícil e ao mesmo tempo mais atraente do estoicismo, porque essa responsabilidade nos priva de qualquer pretexto para não alcançar a vida feliz e plena que todos desejamos. Esse é o aspecto mais desafiador, pois impede que culpemos alguém ou algo pela nossa paz de espírito. Você não pode culpar seu parceiro por um casamento infeliz se aceitou viver com menos amor e cumplicidade. Você não pode culpar a empresa por sua carreira estagnada se não se dedicou ao seu desenvolvimento profissional e se fechou para novas oportunidades. Você não pode culpar a vida ou Deus por sua situação familiar ou pelo lugar onde mora se nunca se esforçou para se reeducar emocional e financeiramente, além do que lhe foi oferecido. Somos os únicos responsáveis por impedir que cultivemos um comportamento virtuoso. Somos os únicos responsáveis por impedir que tenhamos uma vida boa. Os estoicos não se concentram no resultado futuro, uma vida feliz, mas sim no processo presente de viver com excelência, o que, em última análise, deve levar ao resultado desejado. Esse foco no processo nos torna fundamentalmente responsáveis pelo nosso próprio destino, pois controlamos esse processo. O estoicismo nos ensina que somos responsáveis pela nossa própria felicidade, assim como pela nossa infelicidade. Assumir essa responsabilidade aumenta significativamente nossas chances de alcançar nossos objetivos. Por outro lado, adotar uma mentalidade de vítima, culpando fatores externos pela nossa infelicidade, torna impossível alcançar uma vida feliz. Não devemos permitir que os resultados que já tivemos definam nosso bem-estar ou determinem nosso estado emocional. Os estoicos dizem que eventos externos e outras pessoas podem influenciar nossa vida, mas não podem destruí-la. Somente nós podemos estragar nossa vida ao nos deixarmos abalar por coisas que não controlamos e ao não agirmos da melhor forma possível diante dos acontecimentos. Nossa felicidade deve depender o mínimo possível das circunstâncias externas.
Isso é possível quando nos concentramos no que controlamos e fazemos o melhor das situações que nos são apresentadas. Associar sua felicidade a um evento futuro, como serei feliz quando conseguir isso ou serei feliz quando fizer aquilo, é a raiz do sofrimento emocional. É como perseguir o horizonte. Você pode caminhar quilômetros, mas nunca chegará lá. A verdadeira felicidade reside em desejar menos e ser grato pelo que já temos. Não podemos mudar as coisas que acontecem no mundo, mas podemos mudar a maneira como olhamos para essas coisas e o que escolhemos fazer com elas. Escolha fazer da sua vida um milagre. Escolha viver com sabedoria todos os dias. Vamos juntos transformar nossas vidas, um dia de cada vez, começando hoje. Agora, quero convidá-lo a se comprometer com essa nova mentalidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua jornada conosco nos comentários. E obrigado, amigos, por mais um vídeo.